Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Nayara Cristina, sou nutricionista assessora da Prefeitura e presto serviço para as creches conveniadas. Eu vim aqui direto da quarentena do meu consultório para estar gravando com você esse vídeo para você, pai, responsável por crianças de 0 a 3 anos, e você também, que é pai ou mãe, avó, que cuida de crianças nessa faixa etária, trazendo dicas sobre alimentação saudável para elas. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre os produtos inadequados para os menores de 2 anos. A gente tem visto uma grande utilização de engrossantes para as mamadeiras, e esses engrossantes muitas vezes vocês utilizam nelas não pensando que está nutrindo a criança, pensando que está deixando ela mais saudável, deixando ela mais fortinha. Só que na verdade a maioria desses engrossantes tem muito açúcar. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de alguns engrossantes mais utilizados no mercado, que a gente não pode falar a marca, mas a gente vai dando aquela dica que você, pai e mãe, sabe qual que é. Os engrossantes com a letrinha M, que tem média de 21 gramas de açúcar, dá para perceber que é puro açúcar. Isso é pura mamadeira, cada vez que você faz. Seu filho toma 5, 6 por dia, pensa que ele vai estar consumindo 5 vezes essa quantidade de açúcar muito grande. Então é muito importante. Você vê lá no rótulo vários nutrientes escritos e acha que está nutrindo o seu filho, mas não está. Na verdade, a maioria deles é composta por muito açúcar. Também tem aquele da letra N, que tem mais açúcar ainda, que vocês utilizam muito. Também tem aquele da letra FL, que é até o mais popular de todos, que vocês sabem como que é. Ele é muito perigoso, ele tem 30 gramas de açúcar, né, em cada mamada que seu filho vai fazer. Então, é muito importante você atentar para isso e eliminar isso da sua rotina. Nas nossas unidades, as crianças só usam a fórmula láctea de acordo com a idade. E essa fórmula láctea, só ela já é suficiente para nutrir seu filho. Não precisa adicionar esses engrossantes. Disso que a gente tem esse mito, é uma coisa cultural do brasileiro, que a gente aprende da nossa avó, que tem que pôr esses engrossantezinhos para deixar o bebê mais saudável, que ele tem que ser bem gordinho para ser saudável. E não é assim. Você está acrescentando muito açúcar e a gente está vendo aí gerações de obesos, de crianças com diabetes já bem novas. Crianças também, por você estar sobrecarregando esse intestino da criança com essas fórmulas muito densas, porque além da fórmula já ter uma certa quantidade de nutrientes, você adiciona mais esse engrossante, fica muito pesado para o organismo da criança. Pensa que ela é um ser pequeno, tudo é pequenininho dentro dela, o estômago, a digestão, não foi feita para isso. O correto, a gente sabe que de 0 a 6 meses é a amamentação exclusiva, sem adicionar mamadeira, bicos, fórmulas, e tem todas as suas exceções que faz com que às vezes o pai e a mãe comecem a utilizar a fórmula. Nas nossas unidades, nas 6, como a gente utiliza essas fórmulas, lá é expressamente proibido a utilização dos engrossantes. Nós só podemos utilizar qualquer engrossante ou qualquer outra substância para ser colocada na mamadeira se tiver um laudo médico. E por incrível que pareça, a gente está tendo muito laudo médico de pessoas que eu não sei como elas conseguem um laudo médico pedindo para adicionar esse Mzinho na mamadeira. Então, às vezes, você está indo por uma fake news, né? Que é o termo mais popular que o pessoal está usando hoje, porque todo mundo diz que é bom, e não é. E você está adicionando e, às vezes, obrigando até a própria unidade a utilizar isso para o seu filho. Isso não está sendo bom para a saúde dele. Então, só a fórmula láctea é o suficiente. Guarda isso e começa a tirar. Você que está utilizando e às vezes não sabia que isso tinha tanto açúcar, começa agora, nesse processo de quarentena, antes do seu filho voltar para as aulas, já vai tirando, desmamando ele desse açúcar. Porque ele já vai crescendo com aquele hábito. Aí seu filho vai para a creche, a gente estava começando essa adaptação. A adaptação dele na escola não é só com a professora, com o ambiente, mas é com a alimentação também. Então a gente que está trabalhando lá tem muita dificuldade nessa introdução alimentar, nas fórmulas. Por quê? Porque em casa vocês fazem de um jeito e a gente faz de outro. Tudo que a gente pratica nas unidades foi comprovado cientificamente e é o melhor para o seu filho.
né? Então a gente pratica nas nossas unidades 0 açúcar, 0 sal, para criar nele já esse hábito. O paladar a gente cria nessa primeira infância. Então é muito importante a gente não adicionar em casa também o sal e o açúcar, porque tem gente que além de usar engrossante, mas a fórmula láctea, põe mais açúcar. Então você às vezes quer fazer a mamadeira do seu paladar adulto, um adulto que já nasceu e foi criado comendo muito açúcar. Então você tem que desconstruir isso. A criança não conhece o açúcar, então se você der um suco para ela sem açúcar nessa faixa etária, principalmente de 0 a 6 meses, e você começar a ensinar ele não vai ter problema, ele não vai sentir a diferença e vai falar, nossa, tá amargo. Ele ainda não sabe o que é isso. É nós, adultos, que sabemos. É a gente que vai provar e falar, nossa, tá ruim, não tem gosto essa comida de bebê. Não, tá errado. Então vamos corrigir isso, porque aí seu filho chega na creche, a gente vai fazer o leitinho para ele com todo aquele protocolo de segurança de limpeza de mamadeira, tudo, e ele não vai aceitar aquele leite, porque aquele leite não tem o mesmo gosto que ele toma em casa. O que ele toma em casa está cheio de açúcar, aquele lá está sem gosto. Então já começa a fazer isso em casa, tira esse engrossante, vamos fazendo as mamadeiras só com a fórmula láctea, que é suficiente para nutrir o seu filho, certo? Então nós temos aqui, o que a gente pode fazer para oferecer não somente para o seu filho, mas também para você, adulto, pai, mãe, procurar oferecer para ele uma alimentação mais colorida possível. A maneira mais fácil é você montar um prato colorido, não aquele pratinho branco, preto, que não tem cor. E como a gente adiciona cor? Com frutas, com verduras, com legumes. É eles que dão cor e nutrição para a sua alimentação. Então a alimentação do seu bebê também tem que ser assim, o mais variada possível. A gente vai mostrar para vocês como que é mais ou menos o cardápio do que ele consome na SEI, para te ajudar a montar o seu diário assim, com o seu filho. Os alimentos verdes a gente sabe que são ricos em fibras e eles são muito pouco oferecidos nessa faixa etária da introdução alimentar. Mas eles são de extrema importância, porque um bom funcionamento do intestino, ele vai fazer com que todo o seu organismo funcione bem, e tem que ser bem atentado. Nessa fase, quando a criança sai da amamentação, ou está mudando a fórmula do leite, ocorre o quê? Muita prisão de ventre, então vocês se queixam muito que a criança tem prisão de ventre e tudo mais, mas muitas vezes é porque na sua alimentação diária em casa não é oferecido muitos alimentos verdes, fibras, que precisa para que esse intestino funcione bem, tem que ser equilibrado. A gente tem que dar uma reforçadinha também, é legal, nos amarelos, que é o que? Vitamina C, que é muito bom para ser consumido. A gente tem aquele hábito, o suquinho de laranja depois do almoço. A gente tem preconizado agora o consumo da fruta in natura, menos suco e mais fruta, para que o nosso filho aprenda a gostar de fruta, a amar comer a fruta. Então, pega a laranjinha, descasca conforme a idade da criança, que cada idade tem que ter um procedimento diferente para descascar. E oferece essa fruta rica em vitamina C, as amarelas, o abacaxi, oferece a laranja, mas para comer in natura. Os alaranjados também, que tem muito carotenoide, beta-caroteno, que vai auxiliar nessa imunidade da criança. Então procura um prato mais colorido possível. A gente vai estar passando para vocês algumas dicas do Guia Alimentar da População Brasileira. Eu vou disponibilizar para vocês embaixo do vídeo os links do Guia Alimentar da População Brasileira e algumas outras orientações interessantes que vai estar de fácil acesso para você aumentar esse seu conhecimento sobre a alimentação e poder cuidar melhor da sua família, certo? Porque é um conhecimento abrangente, são muitos tópicos, muitas coisas interessantes que vocês podem aprender. O primeiro é o que? A gente tem que preferir os alimentos in natura. O que é o alimento in natura? É aquela fruta, a maçã inteira, sem cortar, sem cozinhar, sem adicionar açúcar. Preferir in natura. E minimizar e evitar os ultraprocessados. Tudo que é embalado. Então a gente tem que desembalar menos, né, as coisas. Desembale menos. Porque isso você já vai estar tendo certeza que isso vai estar trazendo mais saúde para sua família, certo? Consumir
assim, limitar esse consumo dos processados. O que seria o processado? Algum alimento que você manipulou e fez na sua casa. Você pegou os ingredientes para fazer um bolo, então você pegou todos os ingredientes, processou e fez um bolo. É um alimento processado. Então é um alimento que às vezes contém açúcar, contém óleo, então você vai juntando vários nutrientes e forma um. É um alimento processado e você tem que limitar o consumo dele e procurar fazer ele de maneira mais saudável, diminuindo a quantidade dos açúcares, do óleo, quando for fazer essas preparações. Fazer aquele bolo assim com menos açúcar possível, né? Você vai diminuindo que o seu paladar vai acostumando. E moderar o consumo desses alimentos. Preferir sempre aquele alimento mais in natura possível. Comer muito mais os folhosos crus, porque você consegue absorver melhor esses nutrientes. A gente tem aqui os 10 passos para alimentação saudável, que o primeiro de todos é o aleitamento materno, certo? Até os 6 meses. Então, quando você está amamentando seu filho exclusivamente com leite materno, você não precisa dar chá, não precisa dar água, não precisa. Então, a amamentação, eu costumo dizer para as mães que é um ato de fé, porque a gente está amamentando o filho e a gente acha que ele não está sendo nutrido, e aí a gente tem aquele monte de opiniões atrás da gente, da mãe, da avó, da tia, de todo mundo falando: não, esse bebê está chorando porque está com fome, dá mamadeira, dá mamadeira. A pressão para dar mamadeira é muito maior do que para amamentar a maioria das vezes. Mas a amamentação é que vai garantir a saúde do seu filho. A imunidade hoje do seu filho vem da amamentação. Esse primeiro contato que ele tem com os anticorpos, ele vem da mãe. Então é muito importante a amamentação exclusiva nesses primeiros 6 meses. Nós temos nas nossas unidades, para quem não sabe, essa oportunidade de você, mãe, que quer colocar o seu filho na creche, mas ele ainda está amamentando, e você pode ir lá e dar oferecer para ele o leite, ir lá, sentar na sala, toda tranquila, dar de mamar para o seu filho, e depois ele volta e vai se adaptando na creche. Então você tem essa liberdade hoje, que é um programa muito legal, que você tem que participar dele, porque vale muito a pena. Então a gente faz todo esse acompanhamento até a idade correta da introdução alimentar, junto com a amamentação, mesmo assim dentro do seio, certo? Depois dos 6 meses vai começar a introdução. Eu posso começar a introduzir a comida com 4 meses, com 3 meses? Não, não é aconselhável. Vamos pensar aqui fisiologicamente. A gente sabe que o feto ainda não está preparado, não tem um estômago preparado para receber essa alimentação antes dos 6 meses. Né? Você está sobrecarregando o organismo do seu filho, dando comida para ele antes do tempo. Então, nesse período, se você, por exemplo, não está amamentando por várias circunstâncias e está usando fórmula, você utiliza só a fórmula, né? No máximo, o que você precisa dar para ele, se ele utiliza sua fórmula, é oferecer a água. Se ele toma sua fórmula, ele precisa tomar água. Mas, tirando a fórmula e a água, não é para começar essa introdução alimentar antes do tempo. A gente vê até alguns médicos aconselhando isso, mas quem estuda a nutrição, quem estuda essa fisiologia do alimento, de como o nutriente está sendo ali distribuído, são os nutricionistas. Então a gente sabe que o organismo ainda não está pronto para isso. Mas acontecem algumas exceções. A gente sabe que tem algumas crianças que já vêm de casa, né, com 4 meses e já está se alimentando. Então a gente faz uma negociação e trabalha esse cardápio para que traga menos desconforto possível ao organismo dessa criança, certo? Então, a gente tem que ter essas orientações básicas. Vamos começar aí a introdução alimentar dos 6 meses, esquecer de 3 coisas importantes que vocês têm que eliminar. Nada de sal, nada de açúcar e nada de liquidificador. Esquece o liquidificador, que é uma coisa antiga que a gente tinha que bater a comidinha, né, no liquidificador e amassar na peneira e tal. Isso tem muitas exceções. Isso daí é para um caso de patologia, de doenças, que às vezes precisa de uma alimentação dessa, né? Mas, em geral, esquece o liquidificador. Sempre amassadinho com o garfo. Aí, você, mãe, que não tem essa orientação ainda, mas agora está sabendo que o liquidificador não é bom, o que você faz? Faz em casa com o liquidificador. Aí a criança chega na creche,
e ela não aceita a comida porque a consistência não bate com aquilo que ela está acostumada e ela não quer comer. Então, você tem que entender que você e a escola tem que trabalhar juntos. A gente está trabalhando juntos para cuidar do seu bem mais precioso, né? E a gente está cuidando dele. Se você fica com medo dele engasgar porque aquela comida não é batida no liquidificador, não. Nessa fase, a criança tem um sistema de deglutição, ela pode não ter nem todos os dentes ainda, mas ela é bem forte. Você sabe que se você pôr a mão na boca dela, ela te morde e dói. Aí você fala, não, meu filho não pode morder, ele não consegue morder, ele não tem dente. Ah, tem sim, ele tem a força que precisa para isso, ele já está preparado para isso. A gente tem que também deixar, não atrapalhar essa evolução da criança, né? A gente quer todo cuidado e proteção e acaba atrapalhando, então não vamos atrapalhar. Então, se você já faz isso em casa, começa a parar agora e começa a dar essa alimentação amassadinha, né? Já começar com 6 meses. A gente já tem, por exemplo, um copo de transição. A gente tem um pouco de problema com os pais porque a criança está com 2, 3 anos e ainda tomando na mamadeira. Então é importante você lembrar. Aí ela chega na creche e não quer comer, porque lá a gente não pode. Começou com 9 meses, a gente já tira da mamadeira e já começa com o copo de transição. Isso é importante para a saúde do seu filho em todos os sentidos. E principalmente para a mastigação. Prejudica a dentição da criança quando ela fica mamando depois dos 3 anos. Depois dos 9 meses ela tem que largar a mamadeira, o bico, tudo aquilo prejudica a saúde dela. Correto? Temos aqui mais passos e eu estou dando uma resumidinha nos passos porque eles são bem mais extensos, mas tocando naquilo que é mais importante. A gente tentar fazer um consumo diário de frutas, né, variadas em cada refeições, né? Para você que não sabe, por exemplo, o seu filho na creche, ele come 2 tipos de frutas diferentes por dia, né? A gente faz um cardápio e nunca repete a mesma fruta na outra refeição. Então, ele tem uma alimentação variada, ele está experimentando vários sabores e coisas diferentes que você em casa, dentro da sua possibilidade, vai estar fazendo isso também, certo? E lembrando sempre, nada de introduzir o açúcar para o seu filho antes desses 3 anos. Evita ao máximo. Eu sei que é uma luta contra o mundo, porque muita gente não entende isso e às vezes você quer o pai, a mãe, a avó e muita gente não entende, mas é saúde para o seu filho. Você não quer que seu filho seja viciado em açúcar, como você é muitas vezes, como a maioria dos brasileiros são, que a gente tem essa cultura muito do doce, que a gente tem que desconstruir neles. Certo? Oferecer a sua alimentação habitual. O que acontece? A gente está com as crianças chegando perto de 9 meses, ela pode comer a mesma coisa que você come em casa, certo? A diferença é um pouco na consistência, que você pode dar e na quantidade, certo? Mas você pode oferecer a mesma alimentação de casa. Às vezes você tem essa dúvida e aí fica até 3, 4 anos fazendo só aquela comidinha de bebezinho para o seu filho, né? E ele tem que interagir junto com você. O prato dele e o seu tem que ter as mesmas coisas, saudáveis, coloridas, equilibradas, certo? Aí a gente tem aqui mais ou menos uma ilustração de como montar o seu prato saudável. A gente explica sobre a palma da mão, só que uma coisa importante quando você estiver montando o prato do seu filho, não tem que ser da sua palma da mão. Tem que pensar naquela mãozinha pequenininha, bonitinha dele. Então a gente tem essa construção de que o seu filho tem que comer um prato igual ao nosso. E não tem. Olha o tamanho dele, o tamanho do estômago dele não é o do seu. A gente sobrecarrega demais o organismo dele, já vai fazendo com que ele tenha essa tendência do sobrepeso, da obesidade. Né? A gente vê também muitas mães que não praticam alimentação, começam nessa fase dos 6 meses. O que acontece com a criança? Ela só toma leite 10, 12 mamadeiras por dia, e aí mais pra frente desenvolve intolerância à lactose, desenvolve alergias por conta dessa sobrecarga do organismo de um nutriente só, que está errado. Então, às vezes a gente pega a criança na creche que não quer comer, por quê? Porque em casa você só dá mamadeira, e você está prejudicando o seu filho, a nutrição do seu filho. Então lembra, vai fazer a porçãozinha, pensa na mãozinha dele que é bem pequenininha. A gente tem um exemplo aqui, tá vendo que o prato tem a maior parte verduras e legumes. Então a maior parte
E o do prato tem que ser muito mais de verduras e legumes e menos de carboidratos, né? E sempre priorizar o quê? As proteínas vegetais, o feijão, o arroz e feijão do brasileiro, que é muito nutritivo, que as crianças têm que ter esse costume, certo? Fruta diariamente. Temos aqui a sugestão de cardápio. Essa sugestão de cardápio é mais ou menos o que a gente utiliza com o seu filho na creche, certo? Então essa daqui é de 6 meses. E, a partir de 6 meses, a diferença dele é o quê? No desjejum, que seria o café da manhã, ele toma a fórmula láctea infantil de acordo com a idade. Depois disso tem uma papinha de fruta, que é sempre diferente. A fruta que ele comer na papinha não vai ser a fruta que ele vai comer depois na sobremesa do almoço, certo? Então a gente tem ali, ó, tem o macarrão, que é o carboidrato, tem o ovo, que é a proteína, tem a batata doce, cenoura, o chuchu, então sempre tem os 3 tubérculos. Tem sempre os 3 tubérculos e o carboidrato e a proteína, para ser uma alimentação equilibrada. Então, é mais para você ter uma sugestão de mais ou menos o que a gente faz com ele. E aí, o suco, ele entra na semana uma vez por semana, certo? Então, você pode fazer a mesma linhagem na sua casa, uma vez por semana só. Os outros dias, as sobremesas são papas de fruta, papa de mamão, de laranja, suco de laranja, papa de maçã, certo? Então, você viu que o tubérculo a gente muda, por exemplo, na terça-feira já tem o quê? Uma cenoura com brócolis, certo? E aí você variar a maneira que você vai preparar, né? Você faz cozido, você faz picadinho, você pode pôr no meio do arroz ou colocar separado, então você vai variando para que a criança não fique aquele hábito, porque às vezes ela vai querer comer só daquele jeito, né? E isso é prejudicial para ela, porque aí quando tiver o brócolis de outra forma, ela não vai querer comer. Então aí já é um tópico mais extenso e complicado. Sempre lembrar, sem o sal e sem o açúcar. Pode pôr tempero? Pode. Alho, cebola, ervas. A gente aqui no Brasil tem vários tipos de ervas, a gente tem muito acesso a isso, até no nosso meio mesmo, nas feiras livres. Pode colocar tempero à vontade, mas o sal, não. Tem o cardápio de 12 meses, que aí a diferença é que o quê? Ele toma essa fórmula láctea no café, mas além disso, ele também consome uma outra fonte de carboidrato, que seria a bisnaguinha, ou um biscoito, ou um bolinho. Lá nas nossas unidades, todos os alimentos que vêm, né, do CODAI, da prefeitura, são alimentos que foram elaborados próprios para as crianças. A gente tem fórmula láctea, a gente tem composto lácteo, que a gente chama de composto lácteo. Muita gente fala, nossa, mas vocês dão achocolatado para o meu filho. Não, aquilo não é um achocolatado. Ele é um composto lácteo, certo? Que não tem açúcar, que é só feito com cacau, e ele é feito com uma fórmula é um alimento que foi criado para a necessidade da criança. Ele não é vendido no mercado. Ele é feito exclusivo só para as creches e para as escolas. Então ele é nutricionalmente balanceado e é feito para o seu filho. Por exemplo, a bisnaguinha ela é integral, e aí você vai comprar integral às vezes no mercado, ela não é integral, ela é só semi-integral, porque ela é misturada. Agora a nossa não, ela é 100% integral. Então, detalhes importantes que às vezes vocês perguntam e questionam a gente. Então, o seu filho na hora do lanche ele toma a fórmula láctea, porque aqui ainda é de 8 a 12 meses, mas ainda também não é adicionado o sal e nem o açúcar. Então, sempre lembrando que ele tem que ter os 3 tubérculos, o carboidrato e a proteína em cada uma das refeições, porque a fórmula láctea vai ter a proteína no café, no almoço vai ter a proteína também, no lanche e na refeição da tarde. Com 12 meses, a criança já está fazendo aí todas as refeições normalmente, as 5 refeições diárias, certo? A fórmula láctea, por exemplo, no 6, ela vai tomar ali de 8 a 12 meses, 2 vezes a fórmula láctea por dia. E aí, em casa, ela vai tomar no máximo quantas? No máximo 3 vezes. Porque aí ela vai para casa ainda e tal, tem um tempo, no mínimo, certo? Por quê? Ela já está introduzindo a alimentação, não precisa ficar tomando tanto leite ainda, certo? Com 2 anos a 4, aí já diminui também bastante
e é mudado para o composto lácteo. A gente tem o composto lácteo de café com leite, para quem não sabe, e o de chocolate, né, que as crianças costumam gostar bastante. Aí a gente faz assim, uma vez por semana macarrão, uma vez por semana muitas vezes é inserido o peixe, tem proteínas diferentes variadas, tem o grão de bico, que é colocado no lugar do arroz, então seu filho já está tendo contato com outros tipos de alimentos que às vezes nem em casa a gente consome, então ele está tendo uma alimentação bem variada e a gente não tem muita noção. Aí os pais perguntam, mas aonde que eu vejo esse cardápio? Tem afixado na creche em todos os lugares, mas mesmo assim ainda tem essa dúvida. Existe um site chamado Prato Aberto, que é o site onde fica o cardápio do que o seu filho está comendo. E você olha lá por unidade, você coloca lá a unidade, qual que é a creche que o seu filho está, e você vai saber tudo que ele está comendo naquele dia pela faixa etária, pela idade que ele tem. Então você pode tirar essa dúvida lá e ele fica aberto para qualquer pessoa, qualquer um que chegar lá e acessar, porque é livre, é aberto para você saber o que está acontecendo com o seu filho, o que ele está comendo. Sempre variar, então a gente coloca aqui uma lista de vários, e a gente vai enviar para vocês o PDF com todas essas orientações que a gente está passando, para você ir tirando as dúvidas na hora que você for montar sua listinha de compras para fazer a alimentação do seu filho. Você vai olhar lá, vai ter algumas... Porque às vezes você até esquece que existe o chuchu, a abobrinha, porque você não gosta muito, mas aí você esquece. Então lá você vai ter para poder te ajudar a reforçar essas orientações e estar sempre lendo e tirando dúvidas. E se precisar tirar dúvidas, pode entrar no canal, se inscreve, curte, deixa um like, fala comigo, conversa que eu vou responder você, eu vou tirar a sua dúvida dentro do possível, né? Eu não prometo que eu vou responder em 24 horas, mas eu vou responder e vou te dar uma atenção. Então, porque a gente sabe que a alimentação assim, de criança é muito complexo, né? Então eu estou aqui para te ajudar, eu tenho consultório, eu tenho crianças, então se vocês precisarem, entre em contato, né, se eu estiver próximo da sua região, e a gente pode estar fazendo essa troca de informações para poder te auxiliar. No retorno das aulas é importante vocês entenderem o quê? Que o cuidado tem que ser maior. Então, você, pai e mãe, está levando seus filhos sempre de máscara, sempre seguindo todos os protocolos de segurança que vão estar sendo falados, e se modificar alguma coisa daqui para frente, porque, né, vai evoluindo toda essa pandemia e a gente não sabe. A gente grava o vídeo hoje, amanhã já é outra história. Então, vamos atualizar. Evitar essas aglomerações, certo? Se cuidar com isolamento, com tudo isso. Você vai levar seu filho para a escola, então esteja todo paramentado, certifique-se bem que o seu filho está bem, né? Que ele não tem febre, que ele não está com nenhum desses sintomas. Então, se ele estiver com algum desses sintomas, não levar para a escola, certo? E se alguém da família estiver com sintomas, também não levar. Então, pode ser qualquer um. Alguns desses sintomas já eram preconizados, que às vezes a criança está ferida, está machucada, não vai levar para a escola, né? Com diarreia, gripes, resfriados, e agora mais ainda. Então, fiquem atentos, é um tópico que tem que tocar, porque às vezes a gente sabe que vocês precisam da creche e tem que trabalhar, e às vezes não tem que cuidar dos seus filhos, e agora até por conta da pandemia fica muito mais delicado e complicado para o professor ficar com o seu filho lá. E quando o nosso filho está doente, a melhor pessoa para cuidar dele somos nós, os pais, os responsáveis, quem cuida deles, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com eles. Essas foram as referências. Eu queria agradecer vocês, a todos que participaram. Esses assuntos são bem extensos, então a gente vai tentar procurar tirar essas suas dúvidas a mais que você teve. Eu queria agradecer mais uma vez a toda a minha equipe que me ajudou, a Mariana, né, o Renato, a Cíntia. Eu quero agradecer porque sem eles não dá para fazer nada, né? A gente tem que sempre entender que a gente vive numa equipe, a gente vive numa sociedade, a gente vive em torno de pessoas e a gente não faz nada sozinho. A gente precisa da ajuda um do outro, tá certo? Obrigada às creches, a todos os mantenedores, a todo mundo que apoia, e obrigada.